senador eleito Magno Malta, em vídeo publicado pelas redes sociais, pediu paciência aos cidadãos que cobram atitudes dos parlamentares eleitos em face das violações de direitos humanos e perseguições políticas sofridas por cidadãos. Magno Malta explicou que os novos parlamentares já foram diplomados, mas ainda não tomaram posse e, assim, ainda não podem dispor de todas as ferramentas do mandato, nem tampouco da suposta proteção que seria concedida pela Constituição aos parlamentares em um Estado de Direito. Parlamentares vêm sendo cobrados porque o Congresso Nacional permanece em doce recesso e assim mantém a omissão que vem sendo observada, em especial no Senado, ao longo dos últimos anos. A Casa vem dando as costas aos cidadãos e omitindo-se no dever de controlar os atos de ministros de cortes superiores que vêm agindo com crescente ativismo judicial e usurpando atribuições de outros poderes. As casas, que se reuniram prontamente em meio ao recesso para aprovar medidas do interesse do governo Lula, imediatamente retornaram ao descanso, enquanto os cidadãos são presos em massa, sem acesso ao devido processo legal, por ordem de um ministro do STF, mesmo sem terem foro privilegiado, ao mesmo tempo em que o Executivo cria mecanismos de censura e controle social. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, gente, passando aqui para dar um abraço e uma satisfação a vocês. Vocês me conhecem os meus mandatos, as minhas lutas, os desafios que eu já vivi nesse país, lutando, correndo risco de vida. Nunca corri de nada, nunca desapareci de nada, sempre estive presente, mesmo com ameaças, eu cumpri meu papel. Tanto aqueles que são oposição, quanto aqueles que sempre foram situação, o povo brasileiro, a partir da internet, assistia e via o meu mandato, as minhas lutas, e eu nunca fugi de nenhuma luta, e vocês sabem disso. Tudo que está acontecendo eu já vi. Fui deputado federal, fui senador da República, já vi as esplanadas dos ministérios pegando fogo, né? Já vi a Câmara ser invadida, já vi o Supremo Tribunal Federal ser invadido, já vi as instituições serem atacadas, monumentos serem queimados, movimentos no meio da rua, e que para eles são só movimento. Agora estamos vivendo um momento em que, mais uma vez, nós já fomos chamados de golpistas, já fomos chamados de terraplanistas, e agora não vamos baixar o nosso ânimo. Vamos continuar confiando em Deus, que certamente atravessaremos esse mar. E a segunda coisa é bater palma para quem está fazendo.
Aqueles que têm mandato estão ancorados no artigo 53 da Constituição, que são senadores e um grupo de senadores valentes que estão lutando, que estão oficiando, denunciando. Deputados federais e que merecem o nosso apoio, nosso respeito e a nossa oração. E vocês entenderem que tem alguns que ainda não têm mandato, só foram diplomados, ganharam as eleições legitimamente, mas não têm mandato. Como eu não tenho mandato há 4 anos sem mandato, mas não me calei um momento. Sempre defendi tudo o que eu acreditei. Mas nesse momento, é preciso ter um pouco de paciência com aqueles que só estão diplomados. Nós tomaremos posse no dia 1º de fevereiro. E aí é uma nova legislatura, e nós esperamos que sejam novos dias também para o nosso país. Oi, gente, há 5 dias atrás, chegou na minha mão um vídeo em que alguém foi na minha rede, está postado lá na minha rede, pegou um vídeo meu, que eu falo dos direitos constitucionais do povo brasileiro, do trabalhador, seja ele de classe média, classe alta ou pobre, seja quem for, nós temos direitos constitucionais de protestar nesse país, e escreveu em cima do vídeo, greve geral dia 8. E aí espalhou. E agora eu soube que uma jornalista usou esse vídeo, citou esse vídeo, certamente não de boa fé. Eu nunca convoquei greve geral nenhuma. E eu postei o vídeo falando da fake news. Isso é fake news. Mas a jornalista está fazendo fake news. E certamente, conversando com meus advogados, eu tomarei as minhas providências. Perfeitamente. Obrigado, presidente. Como membro da Comissão Mista de Orçamentos, estivemos lá no debate e, no momento de fala que me competia, eu disse que a minha preocupação é a preocupação daqueles que vão sofrer com um orçamento com um déficit que passará de mais de 200 bilhões de reais. Nós tivemos uma aprovação de uma PEC que furou o teto mais uma vez e, pior, extinguiu o teto de gastos. Agora não temos mais teto de gastos no Brasil. Vai ser apresentada uma lei complementar, diminuindo inclusive o poder do parlamento de tratar sobre o orçamento e sobre despesas, contenção de despesas, porque quando passamos de uma proposta de emenda à Constituição, eventual furo no teto, para uma nova âncora fiscal baseada em lei complementar, diminui-se o poder do parlamento. Eu disse também, presidente, que esta Câmara aqui está de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, e isso se confirmou mais uma vez na semana passada. Na semana passada, na quinta-feira, havia um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, julgamento que tratava das emendas de relator, e este julgamento foi parado por um comentário de um ministro daquela corte, o ministro Ricardo Lewandowski, que levou esta casa a, em menos de 1 hora, decidir por convocar uma sessão do Congresso Nacional na sexta-feira para tratar de uma resolução, a resolução 003, que supostamente, senhor presidente, resolveria a questão do orçamento secreto. Aliás, confesso que hoje é muito constrangedor olhar as imagens em retrospecto de sexta-feira passada, quando Vossa Excelência estava ao lado do ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski dava a entender com todas as letras que seu voto seria favorável à manutenção da emenda de relator, de acordo com o que tinha sido aprovado no Congresso Nacional, contra o meu voto. Mas, fazendo política como os ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito muito melhor do que senadores e deputados, o ministro Ricardo Lewandowski lá deu a entender com todas as palavras que seu voto seria favorável à manutenção do orçamento dito secreto ou da emenda de relator RP9. Contra a minha vontade, claro, porque eu sempre fui contra e Vossa Excelência bem sabe disso. No entanto, na segunda-feira, o voto de Ricardo Lewandowski, do ministro do Supremo Tribunal Federal, é favorável à extinção do orçamento secreto ou das emendas de relator. Senhor presidente, nós estamos nos humilhando demais. Demais. O Supremo Tribunal Federal decide depois, por voto de Gilmar Mendes, que o Bolsa Família está fora do teto. Não obstante,
este Congresso decide mesmo assim aprovar uma PEC fura-teto, sob o argumento principal de que é para garantir o pagamento do Bolsa Família para mais pobres. Para os mais pobres a gente sabe que não é verdade isso, porque já estava garantido no canetaço do ministro Gilmar Mendes. Aliás, chamo a atenção de Vossa Excelência, advogado que é, muito competente. O ministro Gilmar Mendes pega um mandado de injunção que está arquivado desde fevereiro, protocolado por um cidadão, ou seja, já estava transitado em julgado. De acordo com o CPC, Vossa Excelência conhece muito melhor do que eu, não se poderia jamais voltar a dar vida, ressuscitar ao mandado de injunção que estava enterrado no mundo jurídico. Mas, por vias de um senador da República, de um partido político, o ministro Gilmar Mendes, que também atua muito mais como político do que como ministro, vai lá, caneteia e diz que o Bolsa Família está fora do teto de gastos. Perdão, presidente. Ainda assim, a Câmara dos Deputados e o Senado da República decidem votar uma PEC para furar o teto. Por quê? Para pagar o Bolsa Família? Não, porque estava resolvido. Foi para resolver os problemas políticos criados aqui nessa casa, que o governo Bolsonaro também não precisava mais de dinheiro para esse fim de ano, e para dar mais de 100 bilhões de reais na mão de Luiz Inácio Lula da Silva no ano que vem. Eu fico triste com tudo isso, senhor presidente, porque as coisas aqui, apesar de serem feitas, digamos, às claras, quando nós votamos e aparece o voto do painel, elas são muito mais de bastidores e os discursos são muito mais retóricos do que verdadeiros. O que nós estamos aprovando aqui, por isso o voto contrário ao novo, é um rombo no déficit, nas contas públicas, um déficit de mais de 200 bilhões de reais, que vai empobrecer a nossa nação para satisfazer a ganância de quem? Infelizmente dos políticos, ou pelo menos uma boa parte deles, claro que não me incluo ali, mas eu lamento muito que nós tenhamos chegado a esse ponto. Por isso, senhor presidente, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, só para concluir, agradeço demais a tolerância de Vossa Excelência, eu quero apenas dizer que nós votaremos contra, não porque somos contra o orçamento público, ele é necessário, mas contra a forma, contra tudo o que aconteceu até aqui e contra essa postura desse parlamento que precisa alterar, senhor presidente. Não é possível mais que nós permaneçamos ajoelhados diante do Supremo Tribunal Federal e humilhados pela presente ditadura do Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado, deputado.